Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu estou novamente com o Bernardo Kister, meu amigo. Bernardo, eu vi o pessoal até brincando já que você faz parte do meu canal. Assim fosse, né? De tanto que vem. É que quando a gente gosta da pessoa, a gente convida várias vezes, é isso mesmo. E Pietra Bertolazzi, para quem não conhece, a Pietra está estreando o canal aqui no YouTube, já tem uns vídeos lá, pessoal, vão lá se inscrever, por favor, esse é meu pedido para vocês. Mas ela já é bem conhecida no Instagram. Pietra tem uma vida aí bem legal também e está se dedicando, falando bastante coisa sobre feministas, que é o que a gente vai falar hoje, né? Antifeminismo. Ela fala bastante coisa relacionada também à nova ordem mundial. Então siga a Pietra também em todas as redes, é Pietra Bertolazzi com 2 Zs no final, né? Bertolazzi. E então vou primeiro te dar boa noite, Bernardo, depois eu passo para a Pietra para ela dar boa noite também. A Vera veio. Deixa a Pietra dar boa noite, que eu sou um gentleman aqui. Olha que cavalheiro, olha só. Obrigada, Fabi, pelo convite. Obrigada, Bernardo, por estar aqui com a gente. Para mim é uma honra imensurável estar com vocês dois fazendo essa primeira live aqui no YouTube. 2 ícones aí do conservadorismo brasileiro. E fico muito feliz por estar aqui com vocês. Certo, boa noite aí, Fabi, obrigado pelo convite. Boa noite, Pietra. Aí, ó, vai ser a primeira de muitas, viu? E eu tô aqui, eu sou o cara mais feliz da internet hoje, né? Tô do lado das mulheres mais bonitas que tem. Então, assim, é alegria. E antes que as suvaquentas de cabelo do sovaco azul e tal, a mulherada bigoduda, né? E você sabe que as feministas elas usam bigode, deve ser um pouco da herança portuguesa, né? Que é saudade das mães, né? Elas usam bigode também. Mas eu estou aqui fora do meu lugar de fala. Mas para aqueles que acham que eu não tenho lugar de fala para falar de feminismo e tal, eu vou dizer exatamente a mesma coisa que eu disse no prefácio do livro da Ana Campanholo, né? Neste momento, apenas durante essa live, eu me sinto mulher, tá? E vocês não podem dizer que eu não me sinto mulher, porque o que importa é a minha autopercepção subjetiva. Então, nesse momento, Bernardo Kister é mulher, está falando quanto mulher aqui, toda a propriedade, eu sou engravidável, eu menstruo todos os meses e tudo mais, meu DNA mudou, então eu sou mulher agora, e aí eu vou falar, acabou a live, eu volto, tá tudo certo, tá bom? Então é isso. Sendo assim, hoje nós temos uma colega aqui. É isso aí, colega barbada. Uma colega com barba, mas tudo bem. Colega barbada. Então, assim, eu vou perguntar primeiro, fazer uma pergunta para os dois. Aí, pela ordem, então, já que ele é uma colega, mas ele é um cavalheiro mesmo assim, aí a gente passa a primeira bola, então, para a Pietra, tá? É colegues. A colegas. Avisa a correção, ela não acatou. Resumidamente, né? Como e onde surgiu o feminismo? Claramente não foi só uma onda no início do século XX promovida pelas sufragistas para ter direito ao voto. O que podemos falar a respeito disso? E aí aproveito, Pietra, para lembrar o pessoal que você tem um vídeo falando a respeito disso, mas eu queria, então, saber a opinião de vocês dois em relação a isso, né? Da onde surgiu o feminismo mesmo? Porque será que foi realmente no século XX ou foi um pouco antes? Então, eu particularmente, eu costumo ter uma visão mais purista das coisas, né? Então, para mim, o movimento feminista surgiu a partir do momento que ele foi chamado de feminista, que ele virou um movimento coletivo, né? Que foi uma perna ali das sufragistas, né? E que logo o comunismo se apropriou e tomou como pauta deles. Na verdade, essa palavra, né, era designada para chamar os homens que estavam com tuberculose, né, no começo do século passado e que ficavam com características femininas. E aí chamavam esses caras de feministas, e aí virou o movimento feminista por conta disso. E quando a gente fala lá de trás, né, quando a gente fala de mulheres feministas lá do iluminismo, né, o que a gente costuma falar, algumas pessoas chamam de protofeministas, né, que depois as feministas englobaram aí na agenda delas, foram mulheres que lutaram de alguma forma, né, por alguns direitos, ou de votos, ou de separação, enfim, por várias causas diferentes, mas como é o caso da Mary Wollstonecraft, por exemplo, né, que inclusive era uma conservadora, na verdade, né, mas as feministas têm por costume, né, como todo progressista, abraçar qualquer pessoa que se
que faça parte aí dos parâmetros deles, como sendo uma pessoa que eles julgam ali do círculo deles. Então, eu considero que o feminismo surgiu, sim, no começo do século passado. Eu não sei se o Bernardo está de acordo, mas essa é a visão que eu tenho. É que, assim, o movimento feminista, ele não é uma coisa unívoca, assim, ele não vem, ele não sai de um lugar, né? Ele é mais ou menos, assim, a soma de ações impremeditadas, ou seja, a coisa vai acontecendo, não muito calculada, e depois que certos grupos que têm interesse, poder, etc., veem naquela ideia, naqueles movimentos, alguma, quem sabe, utilidade social ou política, ou etc., acabam se apropriando e jogando gasolina em cima disso. Você veja, a gente pode até voltar para as primeiras ondas sufragistas e etc., né? Mas, assim, esse feminismo que a gente vê por aí, que é o feminismo que nós temos que lidar com ele, é um feminismo que, de certa forma, já estava em Karl Marx. Porque existe aquela onda mais ou menos feminista que surge ali com o pessoal do John Stuart Mill, o feminismo mais liberal, que lutava pelos votos das mulheres, etc. E, aliás, é uma coisa interessante dizer que em todos os lugares do mundo onde a mulher conseguiu voto, foi uma concessão que os homens deram. Foram homens e sempre conservadores, né? Nos Estados Unidos foram os republicanos, na Inglaterra foram os conservadores, etc., que deram esse direito da mulher votar, depois que eles garantiram o direito de existir um país através da luta contra as tiranias que tentavam destruir essas nações. Garantiram a independência do país, garantiram a sua segurança. Quando tudo estava estabelecido, eles, então, acharam que era um tempo de se liberar o voto para as mulheres. Mas veja, esse feminismo, como eu estava dizendo aqui, nasce com Karl Marx, ele está, de algum modo, incipiente em duas obras do Marx. Está lá numa obra bem do Marx jovem, que é a ideologia alemã, onde ele faz breves comentários sobre a relação entre o momento em que o homem começa a produzir e o momento em que ele começa a se apossar da mulher e dos filhos como a sua primeira propriedade. Mas ali Marx deixa, assim, apenas vamos dizer, uma pista. Onde ele vai desenvolver bem isso é no seu último livro, que ele não terminou, na verdade, ele começa uma pesquisa e um início de um livro, e o seu grande amigo de trabalho, parceiro e financiador, o Friedrich Engels, ele quem pega esse trabalho de Marx, termina e o escreve. Então, por isso que, geralmente, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, é uma escadinha, ele é atribuído a Engels, mas, na verdade, ele é, como o próprio Engels diz, um testamento a Karl Marx, né? Esse livro, ele começa dizendo, é como um testamento. E veja, nessa obra, basicamente, o que o Marx faz não, de certa forma, inverter a teoria do capital, mas ele acaba dizendo o seguinte, que no momento em que o homem saiu daquela condição de nômade em que ele se encontrava, em que ele, então, ficava num lugar aqui, comia, caçava e etc., e não se estabelecia fixamente em nenhum lugar, ele não colocava cerca nos gados, nos bichos em que ele comia, em que ele tirava leite, etc., enquanto o homem estava nessa situação, estava tudo bem. E que aquelas sociedades primitivas, elas eram sem família. Elas não tinham uma família organizada, como nós temos hoje, né? Então, assim, é engraçado que ele tira isso daquele sociólogo, daquele antropólogo inglês chamado Lewis Morgan, e o Morgan dá o fundamento para ele. Qual a conclusão que o Marx chega? Ele diz que, a partir do momento em que o homem começa a se tornar sedentário, e a partir do momento em que ele começa, então, a produzir, ele começa também, a partir dessa produção organizada, fixa num lugar, a ter excedente de produção. Então, Marx cria uma relação entre a produção e a organização da sociedade de opressão. Isso é importante. Porque, para Marx, a única realidade que existe no homem é a realidade do trabalho. O homem é diferente de tudo porque ele trabalha.
seria tipo uma espécie de homo fabricus, né? Tem o homo sapiens, o homo fabricus, o homo politicus e tal. Para Marx, é um homem que se diferencia de tudo porque ele trabalha, ele transforma as coisas com a sua capacidade intelectual, etc. Então o homem fica sedentário, ele guarda mais exatamente, o Alexandre Costa lembrou um trecho interessante do prefácio. Ele então fecha a sua propriedade, ele começa a ter coisas suas, mas o mais importante que Marx diz é o seguinte: a partir do momento em que ele começa a produzir e ter aquela produção organizada, ele começa a sobrar coisas, ele começa a ter excedentes. E então não dá mais para ele ter aquela constituição anterior de sociedade em que ninguém era de ninguém. Para Marx, a sociedade pré-capitalista, vamos dizer assim, é a sociedade que todo mundo transava com todo mundo, ninguém sabia quem era filho de ninguém, ninguém tinha posses e bens porque eram nômades e, portanto, não precisavam legar heranças, e o mundo era maravilhoso, não tinha opressão, porque não tinha propriedade e não tinha a posse do homem sobre a mulher. Mas quando está nessa nova situação, ele começa a ter o excedente de produção, ele sente vontade, então, e necessidade de continuar com aquelas posses, e então passar aquilo para as próximas gerações. Mas como é que ele vai passar isso para as próximas gerações? O quê? Do outro? Não, ele precisa passar para as próximas gerações dele, do homem. Então, como é que ele faz isso? Ele usa a sua força física, que é maior do que a mulher, ele tem mais poder do que a mulher, em última análise, o poder maior que qualquer ser humano tem sobre o outro é o poder de matar, então ele tem, em última análise, esse poder, ele domina a mulher, e a partir da mulher também domina os filhos. Por quê? Porque para legar a herança e para estabelecer a sua propriedade e a sua continuidade. Então, para Marx, a origem, tanto que esse é o nome do livro, né? A origem da família e da propriedade privada está no primeiro patrimônio, que é o matrimônio, ou seja, o matrimônio que o homem impõe sobre a mulher, ele é o primeiro patrimônio e é o que gerou a propriedade privada, a necessidade da continuidade. Por isso que quando você vai ver lá nos escritos de Marx, você encontra uma virulência dele contra a ideia de herança. O marxista é contra a herança. Por quê? Porque a herança remonta exatamente a esse período que se estabeleceu a propriedade privada. Então, nisso, a gente percebe o seguinte: se você, então, tem a origem da propriedade privada, que é a causa de toda a opressão da sociedade, qual é a solução? A solução é atacar exatamente ali, atacar na família. Primeiro, dissolvendo o pátrio poder. Então, uma das coisas que o feminismo fez, com o apoio de grandes fundações, é dobrar o número de contribuintes do Estado. Porque antes a maioria de quem trabalhava era só o homem, depois entrou a mulher, pum, você tem um dobro de contribuintes. Você vai, obviamente, de todos os jeitos, tentar quebrar. Isso foi a interpretação depois moderna das feministas, a partir principalmente dos anos 60. Mais especificamente falando, dessa feminista aqui, até eu comentava ontem com a Pietra, essa aqui, chamada Gayle Rubin, está nesse livro, mas o livro é recente, mas o artigo dela é dos anos, deixa-me ver aqui, o artigo dela é de 75? É mais ou menos a partir daqui que essa interpretação de Marx começa a ficar no movimento feminista. Algumas outras tinham participado dessa interpretação, mas a Gayle Rubin é a primeira que fala explicitamente deste livro e como ele precisa ser interpretado dentro da linha do movimento feminista. Então, se a família é a origem, se a posse do matrimônio a gente precisa emancipar a mulher. Emancipar a mulher de todas as maneiras possíveis. Tirá-la de todo o seu... inclusive daquilo que a Shulamit Firestone chama de a sua biologia reprodutiva. Ou seja, acabar, inclusive, com, se for possível, com a necessidade dos filhos serem gerados por mulher. Ou seja, emancipar completamente a mulher de todos aqueles laços que prendem ela, que fazem dela o patrimônio do homem. E aí você, então, quebra os laços da família, e quebrando os laços da família, você consegue quebrar a origem da propriedade privada e, portanto, você estabelece uma nova ordem, que seria aquela ordem primeira lá de Marx, onde as famílias não eram de ninguém, aliás, que todo mundo era de todo mundo e ninguém era de ninguém,
E, portanto, a gente tem uma nova situação. Esse é o feminismo revolucionário marxista e esse é o principal que ataca a nossa sociedade. Todas as linhas de interpretação, por exemplo, assim, as majoritárias dentro do feminismo, têm mais ou menos essa linha. Elas variam um pouco, mas, em suma, desse feminismo que está atuando na sociedade, que nos incomoda 24 horas por dia, a origem está ali, incipiente, em Marx. E, claro, para finalizar, que já falei demais, como o marxismo ele não tem compromisso com a verdade, nem com uma tese única, o marxismo tem um compromisso com a prática revolucionária, para ele não importa você ser dogmático, nós precisamos obedecer o Marx do Capital, não, nós precisamos obedecer o Marx do Manifesto Comunista, ou do 18 Brumário, ou o Marx da ideologia alemã, ou o Marx do que quer que seja, não. Para eles o que importa é a prática revolucionária. Se aquela prática revolucionária está de algum modo contribuindo para o desmonte da sociedade capitalista, aí sim ela pode ser adotada e a gente vai usar o método crítico dialético para poder fazer aquilo entrar dentro do sistema de ideias marxistas. Agora, o papo de como isso se mistura com os globalistas, eu acho que daí já é uma outra conversa. Eu te chamo aqui para falar até com o Alexandre Costa, viu, Bernardo? Que tá aí. Eu acho que vale a gente mencionar aqui, explicar os porquês, etc. Mas essa explicação aqui eu acho que vale para o pessoal entender pelo menos a origem justificativa inicial, e isso ainda continua na cabeça de muitas feministas, como, por exemplo, a própria... Eu até deixei os livros para mostrar para o pessoal aqui. A própria Judith Butler, nesse livro aqui, que é o livro, vamos dizer, fundante da ideologia de gênero, ela trabalha com essa tese no fundo. Ela não usa praticamente, eu não uso o Marx diretamente, mas todo o fundo da ideia dela está aqui fundamentado está tudo no Marx aqui. Eu quero cumprimentar aqui o Brasil Sem Medo, que está aqui junto. Obrigada, né? Fico muito lisonjeada. O Silvio está falando que só eu falo, que chatice. Ô, Silvio. Ô, Silvio, você queria estar aqui, né? A gente convida você. Você está com inveja, porque eu estou com duas beldades aqui. E eu queria aproveitar, embora aqui o pessoal falou no Superchat que aula, Bernardo, realmente é uma aula que, assim, dá vontade de ficar te ouvindo para sempre. Olha, que aula, Bernardo. O Norte Poli também está sempre aqui, não vou falar nada porque não tem lugar de fala, só escuto e observo. Parabéns para as ótimas lives. Obrigada. Sim, Norte Poli, você pode dizer que você é uma mulher, tá tudo bem. No mundo de hoje. Eu gostei dessa aqui, olha, a Suzy e a Barbie, tá? Só ri. Obrigada, pessoal, pelo carinho, porque eu sei que é bem carinhoso. A Drica está sempre aqui como moderadora. Obrigada, viu? Minha próxima pergunta era qual o objetivo do feminismo, mas eu acho que o Bernardo já explicou bastante coisa em relação a isso. Você quer acrescentar alguma visão sua no seu lugar de fala, Pietra? Agora, resumidamente agora, né? Uma vez que a gente já entendeu o porquê do feminismo ser uma pauta da esquerda, né? Como bem o Bernardo colocou, a gente entende quais, a gente já fica, né, a gente já supõe quais são as ideias e as intenções deles, né, que começam aí desde a destruição da família até, enfim, até a dominação aí de tudo que é a ideologia que eles queiram colocar na gente, que a esquerda queira colocar na gente, né. Mas eu acho que a base da destruição da família é o principal. Eu acho que a partir do momento que eles apoiam o aborto, a partir do momento que eles relativizam gênero, né, quando você masculiniza uma mulher e você feminiliza um homem, eles dois ficam equiparados, então dessa forma não tem mais hierarquia dentro de uma família, então isso também gera a desconstrução da família, a destruição da família, e logo fica muito mais fácil da esquerda se apropriar, né, de qualquer país, de qualquer território. Perfeito. Aqui também o Marcelo está sempre comigo, falando que se você vier sempre, ele vai ter que fazer um carnê para contribuir para o canal. Mas, pessoal, aqui tem canal no YouTube também, tá? O Marcelo, vai lá. O Marcelo também está sempre comigo no Twitter. Eu tenho aqui meu timinho, viu, Pietra? E é uma honra dividi-lo com você. O Bernardo tem o dele. O Bernardo, o time dele é gigantesco, mas ele divide com a gente também. Então, vou passar para a próxima pergunta. Adorei a sua colocação, Pietra. E aí vai a pergunta que eu sei que também já pode ser um pouco respondida, mas é legal a gente falar a respeito disso. Um homem, ele pode ser feminista?
Então, hoje ele pode ser o que ele quiser, né, segundo os progressistas, mas, então, como elas criaram esse bando de vertente feminista, né, que para mim é tudo a mesma porcaria, porque todas vêm da base marxista, né, comunista, na verdade, algumas falam que sim, outras falam que não, né, outras levantam essa bandeira do lugar de fala, e outras feministas acham lindo quando o cara se coloca ali como feminista. Eu não sei que tipo de cara é esse, mas existe e é uma coisa horrorosa, né? Eu não sei quem um cara desse acha que pode agradar. Na verdade, eu fico vendo assim, sem ser meu lugar de fala, fico vendo esses homens defendendo o feminismo, se tornando um feminista, é essa destruição da família, né? Eu vejo fruto de famílias destruídas. Eu só penso nisso quando eu vejo, né? Você, Bernardo, em relação aos feministas, você é o seu lugar de fala, um homem pode ser um feminista? Cara, o cara que é feminista, para mim, tem outro nome, né? A gente costuma chamar de cookie, né? Que é aquele homem que, assim, é o famoso escravoceta, né? É aquele cara, desculpa, Fabi, usar essa palavra aqui no seu canal, é tudo rosinha, bonitinho, mas não dá, cara. A gente tem que usar as palavras certas. Então, o cara que é escravoceta é aquele cara que é um bosta, que nenhuma mulher quer, entendeu? É o cara, assim, que ele se sente mal se ele abria a porta da mulher, né? Ele, ai meu Deus, será que eu estou ferindo a feminilidade dela? Ai meu Deus, entendeu? São esses caras que chegam a dar pena. Se entrar um ladrão em casa, ele joga a mulher na frente, entendeu? Esses idiotas, esses caras assim, eles vão sumir do planeta, ninguém vai mais dar bola. E as mulheres estão desesperadas por machos. As mulheres querem homem, gente, com pelo, entendeu? Que sue, que fale grosso, que seja meio tosco, mas que seja homem, rapaz. Entendeu? Não quer esses bandos de... Bom, eu não vou dizer a palavra, porque senão vai cortar o vídeo, vai cair o vídeo da Fabi. Banana. Exato. Esses bandos aí de cookie aí que, coisa deprimente, cara. Acha bonito, assim. A mulher tá sendo cantada, tá sendo secada na frente dele por outro homem e ele... bicho, desculpa. Não dá, cara. Olha, os templários não mataram um monte de muçulmano vagabundo por aí para salvar o Ocidente para vocês fazerem isso. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Eu concordo em gênero, número e grau, Bernardo. Olha aqui, Afonso está falando que para a gente convidar a Ana Carolina Campagnolo seria um prazer, tá? A gente sempre vai ter... Não é porque a pessoa não está aqui que a gente não pode fazer, mas é uma excelente ideia, né? Pietra, você pode voltar aqui, o Bernardo também, daqui a pouco eu viro uma live gigante. A gente começa a fazer live, todo mundo quer estar presente. O Silvio já se colocou aqui, né? Daqui a pouco ele pula aqui dentro. Então, em relação... Para voltar aqui da pauta do feminismo... foi muito bem explicado também, e aí eu queria abordar com vocês em relação à educação, que é um grande problema, a gente está vendo essas pautas todinhas dentro das escolas, então, em relação à educação, né, sites supostamente educativos como Nova Escola tentam doutrinar as crianças e adolescentes em relação ao feminismo, pois educadores dizem que os professores estão na escola para formar cidadãos. Estariam eles tomando o lugar dos pais? Então, é o que eles querem, né? Assim, o objetivo do comunista é tirar a criança dos pais para que eles se tornem parte do Estado, né? Por isso que eles criaram, inclusive, a creche, né? No início do século passado. Mas, realmente, essa questão de doutrinação nas escolas é um absurdo. Eu, outro dia, inclusive, abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram e pedi para as pessoas me mandarem exemplos, né? Porque eu tenho muita menina mais nova, né? Adolescente que me segue. E eu pedi para me mandarem exemplos de doutrinação nas escolas. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo. Assim, você tem salas de aula em escolas que tem nome de pessoas, e uma das pessoas é Simone de Beauvoir, a outra pessoa é Mandela. Então, assim, as crianças estão assim, completamente perdidas, né? E é o que eu sempre digo, eles começam a doutrinação pelas questões mais nobres e rasas, né, que o feminismo levanta, né? Que é a questão da violência doméstica, do estupro, né? E é o que eu sempre falo, quem em sã consciência é a favor do estupro? Ou ninguém quer ninguém estuprado, isso não é uma pauta feminista, isso aí devia ser uma pauta acima de qualquer doutrina, né? De qualquer lado político. Então eles começam se apropriando dessas pautas, né? Que dizem respeito a todo mundo da humanidade, e aí depois vem
o que está por trás do feminismo, que a gente sabe que são as intenções lá do início da primeira onda com Marx, como o Bernardo colocou. E aí a coisa vai se desenvolvendo, né? Assim, eles estão com essa mania agora de impor a questão da ideologia de gênero por ela ser uma das ODS da ONU, né? Então, a ONU, como é que eles colocam a ONU para as crianças? Eles primeiro vão falar do bichinho que tem que viver, eles vão falar da Amazônia, eles vão falar que a água está acabando, né? A gente sabe que a água não está acabando. Eles começam a falar da parte mais bonita da coisa, da fauna e da flora, e até chegar na hora que eles vão falar, olha, se você quiser vir vestida de menina, você pode, porque você pode ser qualquer coisa. Então, desde a relativização do sexo até a relativização da arte, que é uma forma muito comum também, né, deles imporem essa questão de ideologia, né? Então, eles falam que tudo é arte, que qualquer chiclete colado na parede pode ser arte. Então, se arte é tudo, arte é nada, né? Assim como o gênero, e isso não tem fim, né? Você pode relativizar o que você quiser, da forma que você quiser, e esses professores estão aparentemente muito bem treinados, né? Muito bem doutrinados, porque eles já vêm aí de uma época da década de 60, 70, que foi a ascensão daí das teorias de gênero, né? O Bernardo falou o nome da Judith Butler, né? Judith Butler também teve o cara que fazia aqueles experimentos absurdos, né? O John Money, que na década de 60 ele contar a história rapidinho porque ela é interessante, tá? Mas só para entenderem que esses professores vêm dessa doutrinação da década de 60 e 70 e depois de 80 e 90 um pouco. O John Money, ele foi um dos expoentes, né, da questão da ideologia de gênero, e ele pegou 2 gêmeos, né, que tinham acabado de nascer, e... Ele criou o termo, né? Ele criou o termo, inclusive, isso eu não sabia. E ele pegou um dos gêmeos que disse na época que um dos gêmeos, na hora de fazer a cirurgia lá de fimose, teve algum problema e caiu o órgão lá genital do menino, né? Isso foi o que os médicos contaram para a família. E aí o tal do John Money falou para a família, olha, já que caiu, educa esse menino como se fosse uma menina, daqui a pouco a gente pode tentar fazer uma cirurgia, uma coisa super moderna, tal, para transformar isso num órgão sexual feminino, e vamos criar ele como uma menina, porque eu tenho certeza que a questão do sexo é uma construção da sociedade. E aí a família toda criou esse menino como se fosse uma menina. Ele começou a ter vários problemas de depressão, ele só queria mesmo ele não tinha noção, tá? Ele era um bebê quando fizeram essa cirurgia nele. Ele não tinha vontade de brincar de boneca, ele queria brincar com os meninos, ele queria jogar futebol, ele queria, sei lá o que ele queria fazer, ele queria estar com os meninos, ele não se sentia menina mesmo sendo tratado e sendo criado como uma menina, mesmo sem saber que ele era um menino. Então, isso culminou depois no suicídio, né, desse cara, desse menino, e na destruição da família dele toda, porque os pais, eu não lembro, o Bernardo deve saber essa história também, talvez melhor que eu, o tio dele se suicidou, o irmão se envolveu com drogas e depois morreu, assim, isso culminou na destruição total dessa família. Então, a gente tem que entender que o que a gente tem agora... Depois ele se matou, né? Depois de casar, né? Reverter tudo, ele se matou. Casou, ele voltou a ser homem, criou até um nome novo lá, que era Brandon, ou uma coisa assim, e depois se matou. E, enfim, isso só para dizer que essa foi uma época, né, do John Money, da Judith Butler, onde esses professores hoje foram doutrinados, e aí a gente está colhendo o fruto disso agora, né? Então, é um buraco bem mais embaixo, mas é uma luta diária, né? Uma luta constante que a gente tem que ter. Essa questão de doutrinação e tal, teve até uma pessoa que escreveu assim, que é um seguidor aqui bastante assíduo da Fabi, que eu já vi ele algumas vezes, até parece que ontem ele estava aqui. Ele falou, eles querem destruir a família para doutrinar, é o contrário, eles querem doutrinar as crianças, perverter a mente delas para então destruir a família. Mas veja, a questão da escola é um negócio tão tenebroso, e eu só quero falar de 2 questões aqui. A primeira é que isso já estava no plano das feministas dos anos 60, de entrar nas escolas e emancipar as crianças. E principalmente mudar a dinâmica da escola. A primeira razão porque eles querem mudar a dinâmica das escolas está expressa aqui nessa coleção do Foucault, a história da sexualidade, a vontade de saber. Esse aqui é o 2º volume, são 3. Tá? Vou deixando inteira só para o pessoal ver o livro, que o pessoal depois fica perguntando, Bernardo, tá?
Michel Foucault, A História da Sexualidade, A Vontade de Saber. São 3 livros, tá? Esse aqui é o segundo. Mas nesse livro aqui específico, eu deixei marcado aqui, veja qual é a visão do Foucault sobre escola. Escuta, isso aqui é Foucault, tá? Consideremos os colégios do século XVIII, então estamos falando de 1700 e tanto. Lá, nos colégios, desculpa, a gente tô meio cegueta essa hora. Lá se trata continuamente de sexo. Os construtores pensaram nisso explicitamente. Imagina. O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos dormitórios com ou sem separações, com ou sem cortina, os regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento, porque lembra que os colégios, sempre menino e meninas, tudo separado, tá? Aí ele diz, tudo fala de maneira mais prolixa da sexualidade das crianças. Não é da sexualidade do Foucault, que era um tarado que via sexo em tudo. O problema está nas crianças, né? O que se poderia chamar de discurso interno da instituição, porque o Foucault acreditava que tudo era discurso, né? Então, a instituição fala, né? Ele diz, o que ela profere, a instituição profere para si mesma e circula entre os que as fazem funcionar. Então, a escola fala e aquele discurso todo, ou seja, a estrutura própria da escola é como se fosse uma grande fala, um discurso, e que vai mudando as pessoas que estão naquele ambiente. Isso tudo articula-se em grande parte, olha só, presta atenção, sobre a constatação de que a sexualidade da criança é precoce, ativa e permanente. Ou seja, o Foucault, quando escreveu isso aqui lá nos anos Raio que Parta, que eu não vou lembrar a data exata da publicação desse livro dele aqui, mas deve ser dos anos 60, por aí, ele já falava também dos ambientes escolares como um ambiente de sexualização e sinalizava que ali era uma questão que tinha que ser resolvida. Por quê? Os colégios eram menino e menina separados. Eles não se encontravam. Eles tinham uma educação direcionada pelo sexo de cada um deles. E depois, as feministas que conversavam, teoricamente, também com Foucault, etc., como, por exemplo, a Shula Beth Firestone, que essa aqui, sim, é uma radical, né, nesse livro A Dialética do Sexo, não tem traduzido em português, pessoal, infelizmente, mas esse livro é fundamental. Nesse livro aqui, ela fala de 4... eu não vou explicar todos detalhadamente a estratégia, porque eu vou ficar horas falando aqui, mas, basicamente, ela trata de 4 estratégias que devem ser feitas para desconstruir as famílias. Eu tenho isso aqui traduzido aqui. Ela diz o seguinte, aqui algumas sugestões do sistema alternativo. Como é que nós vamos fazer a liberação das mulheres e a revolução sexual para poder, então, lembra aquela história que eu expliquei, para poder libertar as mulheres do homem, e a mulher é o primeiro patrimônio, já era o primeiro... aliás, a mulher é o patrimônio do homem, através do matrimônio, então nós precisamos liberar tudo isso. Então, qual é a ideia dela? Primeiro, diz ela aqui, estou lendo textualmente, a liberação das mulheres da sua tirania da biologia reprodutiva. É aquilo que eu disse, emancipar a mulher. Ela diz, por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Ou seja, a educação não é mais uma coisa que deve ser feita apenas pela família ou pela escola. Toda a sociedade deve estar metida no meio. Por isso que você vê conselho de educação metido nisso, ONG enfiada em escola, um monte de instituições enfiadas na escola, mexendo na educação da criança. Por quê? Para libertar do seio familiar. Ela continua, libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a unidade social. Ela sabe disso. Que está organizada em torno da sua reprodução e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, à família. Ou seja, a mulher está presa na família por causa que ela se reproduz e também por causa da sua própria condição de ser a única a poder dar luz a uma criança e continuar a reprodução da espécie humana. Então, o primeiro passo é emancipar a mulher biologicamente. Depois, 2, a total autodeterminação, incluindo independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. Fazer com que o Estado emancipe a mulher, para ela não precisar mais do marido, emancipe a criança de tudo. Então, aí você vê alienação parental, todo esse tipo de coisa, a mão do Estado com Lei Maria da Penha, que dissolve um casamento numa denúncia, sem precisar de prova.
A questão da lei da palmada e todas essas coisas estão aqui. Ele diz, é por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. E com isso, diz ela, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. Então, ela diz, a família está organizada desse jeito, pela reprodução das mulheres, pela reprodução das espécies pelas mulheres, e sua consequência, a dependência física das mulheres e crianças do homem. Então, ela diz, fazer isso, eliminar essas condições já seria o suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, diz ela, nós a destruiremos ainda mais. Atenção, vai. 3. A total integração das mulheres e da criança na sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam crianças da sociedade adulta devem ser destruídas, abaixo a escola. Ou seja, fazer com que a criança não seja mais protegida. A criança que tem inocência, que não sabe questionar, a criança que ainda está na formação do seu imaginário, da sua personalidade, recebendo as suas referências, sendo alfabetizada, etc., tem de ser integrada e jogada na sociedade, que nós, adultos, não sabemos lidar, a criança pequenininha tem que ser jogada ali, para dissolver completamente os seus laços. Ela diz, e se as distinções culturais entre homens e mulheres, culturais, distinção entre homem e mulher é cultural, diz ela, se essas distinções, e também a distinção cultural entre adulto e criança forem destruídas, não precisaremos mais da repressão sexual que mantém as classes desiguais, sendo pela primeira vez revelada a liberdade sexual natural. E, por fim, agora vem o creme de la creme. Chegamos, então, diz ela, no quarto ponto, à liberdade sexual para todas as mulheres e crianças. Agora, elas podem fazer o que desejarem sexualmente. A pedofilia. Não haverá mais nenhuma razão para que não seja assim. A liberdade sexual das mulheres irá questionar a paternidade da criança. Porque ninguém vai saber quem é de quem. É aquela volta lá do Marx do começo, hein? E assim também irá questionar o patrimônio. Em nossa sociedade humana, poderá finalmente voltar à sexualidade natural, diversa, ou seja, de qualquer maneira. Ela diz e termina, serão permitidas e saciadas todas as formas de sexualidade, e a mente plenamente sexuada tornar-se-á universal, ou seja, putaria institucionalizada. Ela chega a dizer na página 215, se a criança escolhesse a relação sexual com adultos, ainda que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões, a priori, para que a mãe rejeitasse a insinuação sexual do filho, porque o tabu do incesto, e portanto da pedofilia, teriam perdido a sua função. Tá bom ou vocês querem mais? Isso está aqui neste livro. Nossa, pelo amor de Deus. Né? Ou seja, esta mulher aqui é um dos esteios do movimento feminista. Então não é só alguns movimentos aí, globalistas, etc., que querem normalizar e legalizar a pedofilia. As feministas também por baixo veem essa história. Essa passação de pano para pedófilo, doença, não sei o quê, faz parte de um processo de normalização, de transição para a legalização da pedofilia. Então, vocês entenderam, isso aqui não sou o Bernardo falando, não é uma opinião de um crítico, é uma teórica do movimento feminista, explicando qual é o plano. E se vocês acham que pouca bosta isso aqui, chega um trecho do livro em que ela expõe, põe a tela toda aí. Eu não vou explicar isso aqui, também é outra história. Ela vai explicar todo o plano, como é que funciona, dividido em cultura, classe e sexo. Como funciona a história e qual o processo revolucionário, como vai fazer, etapa por etapa. Ou seja, é um plano político, não é uma discussão de ideias, é um plano político. Tanto, Bernardo, que você estava falando isso, e na minha cabeça começaram a vir todas as pessoas no espectro político que eu conheço que se utiliza dessas técnicas, né, da atualidade, e do Brasil eu estou falando. Começou a passar, fulana de tal, nossa, fulana de tal faz isso. São todos fantoches disso. Como é realmente a doutrinação? Porque eu acredito que essas mulheres que hoje estão no cenário político atual, elas já foram doutrinadas há 20, 30 anos atrás, e isso que eu até dizer assim, o feminismo ele evolui só para se adaptar às coisas contemporâneas. Mas a ideia é de 1970, né? Esse livro não é de 1970? Continua a mesma coisa, né? Eu acho que é de 69, deixa eu ver.
É 70. Então, e uma parte das feministas, elas não só escreviam sobre isso, né, como esse caso, mas a própria Simone de Beauvoir, né, que é maior exemplo de pedofilia e de todo tipo de depravação, incesto, era pedofilia, era estupro, né, hoje já se descobriram cartas, aí se divulgaram cartas de meninas que foram abusadas por ela e pelo Sartre. Existe um livro da Bianca, esqueci o sobrenome dela, uma refugiada de guerra, né, que a Simone de Beauvoir adotou, entre aspas, e ela estuprava essa menina junto com o próprio Sartre, uma menina de 14 anos de idade. Então, tanto a Simone quanto o Sartre sempre escreveram sobre pedofilia e tentaram normalizar, né, essa questão. E também eu lembrei de teve uma igreja que teve início no século 60 que chamava Children of God, eu não sei se vocês já viram falar, inclusive ela foi criminalizada, ela foi extinta agora em 2011, ela ainda existe aí na ilegalidade, mas ela foi permitida até 2011, tá? E era uma igreja que ela basicamente falava para a pessoa que ela podia fazer o que ela quisesse, porque Deus estava em tudo, então se você é tudo, você pode fazer... se Deus está em você, você também é Deus e você pode fazer o que você quiser. Então, eles incentivavam as crianças a perderem a virgindade com os próprios pais. Essa igreja nos Estados Unidos foi fortíssima na década de 70 e ela veio para o Brasil também, a gente teve aqui algumas vertentes no interior de São Paulo e hoje eles vivem na ilegalidade, mas ela ainda existe sim e ela ela cresceu aí nesse movimento nos anos 60. Geralmente essas grandes mudanças culturais que o pessoal implementa, como, por exemplo, o gênero, desconstrução da família dessa maneira como a gente vê, ele é sempre precedido por balões de ensaios em sociedades malucas, em seitas e coisas desse tipo. Cara, sempre é assim, isso eu aprendi com o Olavo, você pode olhar, começa em seitas malucas, o negócio dá certo, a técnica dá certo ali, eles jogam para tudo. As técnicas de manipulação mentais, que o Olavo conta que está naquele livro lá que é maravilhoso, lá, Snapping, né, da Flo Conner, aquele livro é sensacional, porque ele mostra como pessoas que eram normais ficam completamente submissas e retardadas a partir de algumas técnicas de mudança de comportamento. Eles faziam em seitas, daquele Rajneesh, aquele maluco, né, que depois mudou o nome para Osho, né, o pessoal, o Osho é lindo, o Osho era aquele filho da puta lá do Wild Country. Se vocês assistirem aquele documentário lá, Wild Country, vocês viram que é o Rajneesh. O Rajneesh é o Osho, ele só mudou de nome, né? Ou seja, mudou a razão social, mas continua o mesmo canalha, né? Virou né? Aquilo lá era desculpa, era um puteiro, aquele negócio, né? Então, assim, é sempre assim, começa em pequenas seitas e depois eles espalham para as sociedades. E esse negócio de sexualização e de desordem sexual é uma coisa impressionante que eu aprendi com essa mulher aqui, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, a doutora Gabriele Kubi, que é uma alemã. Eu estive pessoalmente com ela, Revolução Sexual Global. Deixa eu te pôr também em solo para o pessoal, porque o pessoal anota os livros. Esse aqui parece que está sendo traduzido para o português, tá? Que maravilha. Gabriela Kubi. Revolução Sexual Global, a destruição da liberdade em nome da liberdade. O cardeal Caffarra, que é um grande cardeal católico que já faleceu, infelizmente, é quem faz o prefácio. Eu li esse livro e fiquei aturdido, assisti uma palestra dela lá em Roma uma vez, a conheci, tenho fotinho com ela, tudo. Ela é um doce de mulher. E ela fala aqui, ela conta de uma pesquisa que foi feita pelo Joseph Urvin, deixa eu me ver a data aqui. Aqui, nos anos 30, ele publicou uma pesquisa que basicamente diz o seguinte: ele é um antropólogo e analisou 80 sociedades não civilizadas. E analisou também as grandes civilizações antigas, modernas. Babilônios, sumérios, romanos, gregos, anglo-saxões, celtas, sei lá. E ele queria... o objetivo do Urvin era compreender a relação entre norma sexual e o grau de civilização, ou seja, comparar como é que eram as regras sexuais daquela sociedade e quão elevada era aquela sociedade considerada. E o resultado, resumindo toda a história da paróquia, que o cara analisou, é o seguinte, essas são as palavras dele: quanto mais forte forem as restrições sexuais, tanto mais elevado será o nível de civilização. E quanto menos restrições sexuais, mais baixo o nível de civilização. Ou seja,
o Unwin chega a dizer que não há exceção para esta regra civilizacional. Tanto é que eu não gosto muito das conclusões dele, mas aquele livro do Edward Gibbon, lá, a Ascensão e Queda do Império Romano, ele lá diz que uma das 5 causas que fez com que o Império Romano caísse foi a desgraça e a liberação sexual, a desordem sexual total. A Camille Paglia também diz isso, ela fala que toda a sociedade, quando começa a desmantelar, começa a ter uma desestruturação nas normas e nas regras sexuais. Ela falou isso naquela vez na Roda Viva, quando ela esteve aqui, e o livro dela também diz. Então, a gente pode estar observando um declínio civilizacional. Quando as pessoas dizem assim, a sociedade acabou, é mais ou menos esse o ponto que a gente quer dizer, entendeu? Porque a coisa mais fundamental nossa, que é transar e ter filho e reproduzir, entendeu? Está desestruturada. Você imagina o resto. É assim, quando a gente vê como foi organizado, fica chocante, Bernardo, né? Como é importante a gente falar desses assuntos, porque isso está inserido tão dentro do nosso contexto dia a dia. Eu sei que aqui tem muitos pais nos acompanhando, gente também que já criou seus filhos e que olha para os seus filhos e fala, nossa, era isso então foi assim que ela foi doutrinada, tá com netos aí, então dá tempo, corre porque dá tempo. Quanto mais a gente se informa em relação ao assunto, mais a gente vê que é uma coisa, desculpa, mas demoníaca, não tem outro título para falar, né, porque afasta cada vez mais o homem de Deus. Eu estou falando isso para poder já dar um gancho da minha próxima pergunta, que eu queria ligar a vocês em relação exatamente a isso. Eu vou até ler, tá? Como é possível que algumas feministas se julgam cristãs? Ao lermos Gênesis 1:27, vou ler, tá? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Isso está em Gênesis 1:27. Observamos claramente o valor do homem e da mulher, ambos criados à imagem de Deus, de igual valor, porém em papéis diferentes. As feministas rasgaram essa parte da criação divina? Isso é uma pergunta, mas eu queria deixar até um adendo aqui, que muitas feministas se consideram e se dizem cristãs. Como elas rasgam essa partezinha da Bíblia? Essa pergunta eu vou deixar para o Bernardo destrinchar, porque ele com certeza tem muito mais conhecimento da Bíblia do que eu, mas para mim, a única resposta a isso é a ignorância, né? É a feminista que se deixa levar aí pelas questões que levaram à terceira ordem, que elas dizem que levaram à terceira ordem, eu acho, uma terceira onda, que abraçou mais essas pautas de violência, de estupro, enfim, de gênero. Talvez elas estejam mais nesse raso aqui e sequer estudaram as origens, né, do feminismo, porque não precisa ir muito longe para a gente ver que é impossível você ser feminista e ser cristã ao mesmo tempo, né? Para mim, sim. Tava mudo aqui. Pois não tem jeito. Porque, assim, se você considera só os impactos e as consequências políticas do negócio, já é um absurdo. Agora, se você tenta misturar, assim, querer fazer uma síntese entre marxismo e comunismo, entre feminismo e cristianismo e fé cristã, você vai se ferrar, meu velho, porque não tem como, entendeu? Uhum. Assim, o texto do Gênesis, ele é um texto, é um dos negócios mais maravilhosos que já foram escritos na história da humanidade. Esses 11 primeiros capítulos da Bíblia, até chegar em Abraão, que são, vamos dizer, a pré-história, por assim dizer, são maravilhosos. E assim, Deus fala que Deus cria no começo o Adão plural, né? Que seria o homem, a humanidade seria assim, né? O homem coletivo. Mas na hora que ele vai fazer, ele fala, tem 2 criações do homem, na verdade, no Gênesis. Você vê uma lá que está no capítulo 1, depois o 2 que ele vai esmiuçar como é que foi feita a coisa, né? Aí tem 1000 interpretações. Um diz que Deus falando para o homem que os 2 são a imagem de Deus, e uns dizem que um é um resumo e o 2 é a explicação. Enfim, não interessa. O fato é o seguinte, quando você vai ver quando Deus vai criar o homem e a mulher, ele pega o barro. Não faz assim? Está escrito lá, pega o barro e dá lá igual um balãozinho e pá, parece o Adão lá. E aí já está tudo pronto, a criação está linda, o homem está no jardim, o homem está muito feliz e tal, mas não está tão feliz porque tem um problema. Deus fala assim, seu Adão, tua primeira missão aqui é a seguinte, eu vou botar uma fila aqui e você vai nomear todos os bichos, né?
Adão falou, puta vida. Bom, eu não vou morrer mesmo, então dá para ficar aqui a eternidade, né? Então não sei quanto tempo Adão ficou ali, mas ele ficou um bocado de tempo, né? Então veio lá, macaco e macaca, né? Leão, leoa, vaca, touro, né? Porque boi é capado, né? Vaca, touro, girafa, girafo, baleia, baleio, e foi. Pá. Acabou os bichos, né? Adão terminou o serviço que ele tinha que fazer, e quando ele termina, ele diz assim, sei lá, formiga, formigo, né? Quando ele olha, acabou a filha, ele diz Adão e... Ou seja, ele vê que tem todo masculino tem o seu feminino. Toda a espécie tinha um encaixe, tinha uma complementação. E ele não tinha. Ele estava sozinho. Tanto é que depois que ele nomeia os bichos, é que ele diz assim, e o homem viu que estava só. Está lá escrito lá. Então, ficou chato a situação, né? Então, mas parece que Deus fez isso propositadamente para criar o desejo no coração do homem, a ânsia, né? E aí, então, que Deus fala assim, ó, sossega que eu vou fazer a mulher, porque se você fizer vai ficar ruim. Então, ele vai lá, deita o homem e tira da costela, né? Ou seja, do lado, do coração dele, que depois vai ser exatamente o lugar onde Jesus vai ser ferido, né? E ali daí sai a igreja, assim como saiu Eva, né? Ele vai ser ferido ali, o homem, Deus vai lá, tira lá a costela dele, tapa o lugar e faz Eva, aí acorda o Adão e tá lá a mulher Eva. Imagina o que não era uma mulher sem o pecado original, devia ser, rapaz. O pessoal é muito inocente quando lê assim a Bíblia, fica pensando que a Eva usava vestidinho de florido, né, parecendo como é que é aquela babá quase perfeita, né, aqueles vestidos de abajur de vó, né, e tal. Não. Meu, a Eva devia ser uma mulher maravilhosa. Eu não vou dizer gostosa porque vai soar estranho, né? Aqui falando. Mas devia ser um mulherão. E pelada. E ele pelado e estava numa boa porque eram inocentes, não tinham pecado. Então tá. Vai lá o Adão, ele olha e fala, rapaz. Aí ele solta um poema. Ou seja, é exatamente o bagulho do Aristóteles, né? De que a poética é o início de tudo. Ele diz. Meu Deus, eu estou vendo o osso do meu osso, a carne da minha carne. Ou seja, você sou eu. Aí ele diz assim, você vai ser chamada mulher porque do homem foi tirada. Ele não diz Eva não, tá? Eva é só depois do pecado. E diz, você vai ser chamada mulher porque do homem foi tirada. Se você for ler no hebraico, o homem é Ish e mulher é Ishá. Seria como se fosse Bernardo, Bernadette, entendeu? Fabiana, Fabiano. Pietra, Pedro, ou Pietro, né? Então, ela é ele. Então, é um poema de apaixonamento. E mais, quando você vai ver, o homem foi feito do barro, mas a mulher não foi feita do barro. A mulher foi feita da carne do homem. Ou seja, a mulher, ela é mais refinada por essência. Ela não foi feita do barro. Se aquilo ali é uma metáfora, ou se é a gente tem que ler aquilo literal, para este fim, agora, não importa. O que importa é o que ele está nos passando de mensagem. Não estou relativizando as escrituras, estou dizendo para o fim que estamos discutindo agora, o que importa é a mulher é mais refinada, a mulher é mais pura, a mulher é mais bela, ela é mais delicada, ela é mais inteligente, menos rude. Tudo na mulher é melhor. Depois que Deus cria tudo, ele cria o homem, deixa tudo acabado, o homem fica só, ele cria a cereja da criação, que é a mulher. Vocês são o rascunho, né? Nós somos o rascunho, entendeu? Porque a gente é meio tosco e tal, e tem que ser meio assim. E a mulher é refinada por excelência. Ela é a ordem, ela é a pureza, etc. E é assim que é. E quem tenta mudar esse negócio fica desgraçado, né? É por isso que eu digo, a mulher tem que ser reverenciada por aquilo que é. Né? Eu falo isso como homem, não tem troço melhor, como dizia Vinícius de Moraes, né? Se Deus inventou um troço melhor que mulher, ele guardou para ele. E é verdade, entendeu? Deus gosta tanto de mulher que levou Maria lá para ele, entendeu? Em carne e osso. Então, assim, essa é a verdadeira visão do cristianismo sobre a mulher. E quando o cristianismo entra na história, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele acaba com aquele sistema confuso de famílias que tinham. Ele instaura a família ordenada, ele acaba com a opressão da mulher que tinha pelo sistema romano, acaba com a escravidão, acaba com tudo e exalta a mulher, protege a mulher de guerra, protege a mulher de estupro, liberta a mulher de ser escrava do marido. Inclusive, e coloca a mulher no lugar.
comportamento, né? E coloca a mulher no lugar de excelência, que é cuidando do lugar mais importante do mundo, a casa, o lar. Isso é verdade. E é o lugar onde ela manda. E é ali que está o núcleo de toda a humanidade. O homem, isso é o negócio do Chesterton, o homem tem que obedecer o chefe, ele não pode mudar uma letra de contrato, o homem tem que colocar o tijolo para cima e para baixo, a mulher pode fazer o que ela quiser em casa. O homem não. Mas não, né? As mulheres, daí é a frase que eu botei lá no meu prefácio, lá eu digo, as mulheres, as feministas, não é que elas conquistaram o direito de trabalhar, elas conquistaram o dever de não poder não trabalhar, elas têm que trabalhar o tempo inteiro, elas não podem não trabalhar. Se elas não trabalharem, meu Deus, é uma culpa, cai o mundo sobre a cabeça dela, a consciência dela esmaga. Foi isso que as feministas conseguiram. Ai, que lindo. Eu acho incrível. O pessoal aqui falando, o chat veio abaixo, Bernardo, com a sua declaração. Homens e mulheres aqui falando que lindo, que lindo. Gente, isso está na Bíblia. É que a gente é tão doutrinado, mesmo sendo cristãos, a gente esquece ou esquecem de nos pregar quando é pastor, ou o padre às vezes acaba de nos lembrar a essência da criação. A mulher é isso, o homem é isso, o homem é o provedor, né? A mulher, ela fica como ajudadora. Isso não é demérito nenhum, é essa beleza que o Bernardo falou. Como é bonito se o mundo... a gente está, eu e a Pietra, estamos fazendo um curso, e ali remeti até um estudo, são duas pastoras americanas, e elas falam de 1950, como que era o mundo e como que a sociedade se deturpou de 1950 para cá, isso em relação aos Estados Unidos, né? E aí, tanta gente na aula, nós falamos assim, nossa, que saudade de 1950, porque era um outro universo, né, Pietra? Fala um pouquinho dessa experiência aí, porque realmente a gente só apenas lembrou o que está contido aí na Bíblia, que a mulher é tudo isso mesmo, que não tem que ter vergonha de ser nada disso, porque nos fizeram, eu estou vendo também gente aqui colocou no chat falando assim, se eu soubesse disso há 15 anos atrás, eu teria criado os meus filhos diferente, porque hoje o pessoal cria os seus filhos de maneira assim, completamente doutrinada, sem saber, embora sendo cristão. Então, como é importante lembrar, isso está no começão da Bíblia, é Gênesis. É uma das primeiras coisas que o nosso Criador quer que a gente saiba, né? Essa definição do barro, até brinquei, vocês são um rascunho, o homem, e a mulher é algo aprimorado. E aí o Bernardo veio aqui com a explicação maravilhosa, gente. É isso. Prieta, aqui até estão perguntando, a Carla colocou aqui, exatamente isso, a gente faz parte desse livro, True Woman, foi uma experiência sensacional. Sensacional. São coisas que a gente... Porque a gente continuou com o grupo de estudo, mesmo acabando o curso. Então, enfim, foi realmente uma bênção na vida da Fabi, nossas 3 amigas que também estão no curso com a gente, e você vê como realmente... Bom, além de você perceber como é impossível você ser cristã e feminista, né? Você vê as deturpações e as relativizações que a feminista faz, pelo simples fato das pessoas terem deixado a religião, a fé, né, e Deus de lado. Então, elas inclusive vão para algumas bases científicas nesse curso, né? Onde elas citam exemplos recentes, né? Como a revista Times, que recentemente apontou que fala que onde o feminismo é aplicado às mulheres estão mais infelizes, né? Onde as mulheres mais trabalham, elas têm mais depressão. Então, isso tudo faz sentido, porque biologicamente, além da Bíblia falar, já está na Bíblia, mas biologicamente, se a gente for estudar, a mulher não foi feita para fazer o que as feministas querem se predispor a fazer, né? Elas não têm a mesma força, elas não têm o mesmo físico. A mulher tem outros estudos também que falam isso, como a questão da visão, né? Falam que a mulher no geral, enxerga muito melhor de perto e o homem muito melhor de longe. Isso porque criou-se biologicamente, né, isso foi criado porque a mulher precisa criar da prole, ela tem que ficar em casa, ela está cuidando do filho, ela está fazendo o jantar, e o cara a visão distante porque ele vai caçar, ele vai trazer o alimento para casa. E então essa questão da relativização, né, do papel e do homem e da mulher é completamente infundada, porque biologicamente e estruturalmente nós somos complementares. Exatamente, Pietra. E eu vou pegar o gancho para a nossa próxima pergunta, que eu também vi passando aqui no chat, dizendo assim, como é que pode algumas
pessoas se dizerem conservadoras, faz uma confusão danada. Eu vou fazer a pergunta que é mais fácil aqui, ó. Como é possível alguma feminista se dizer conservadora ou de direita, se quase todos os grupos feministas seguem o direito da mulher de abortar, que, ao meu ver, é o de vocês, com certeza, é homicídio de bebê, né? Libertação completa de limites sexuais e morais, liberdade de papéis tradicionais de gênero no casamento e rejeição de Deus como autoridade final na sua vida. Então, aqui a pergunta, assim, só para depois que eu coloquei esses tópicos, né, como que se alguém que está afastado desses valores que eu coloquei aqui, que queremos tantos conservar, né, brigamos tanto por esses valores, pode se dizer conservador ou de direita? Pode isso? E assim, feminista. Falar não, pode, né, mas eu falo, existe tem fundamento? De novo, isso não tem outra palavra, é burrice. É a pessoa que ela tá vendo a coisa superfície, acha que ser feminista é lutar por direitos iguais, é lutar por salários iguais entre homens e mulheres, é lutar pela cultura do estupro, né, contra do estupro. Então, assim, é uma ignorância sem tamanho, assim, não faz sentido nenhum. Você citou vários exemplos que por si só já explicam por que uma feminista não pode ser da direita, muito menos conservadora, né? E até porque, né, ninguém da direita não existe grupo coletivo da direita. Então, enfim, a lista é infindável de motivos pelos quais isso não existe, mas é muito óbvio. Para mim, quem fala isso é simples, é só gente burra, é simples. É assim, cara, um conservador, vamos dizer, uma pessoa que, acho que o conservadorismo é o estado normal do ser humano, ele naturalmente vai ser um homem que defende a mulher e a sua feminilidade. Agora, ser feminista é você aderir a um movimento, entendeu? Aderir a uma causa. Esse é o problema. Você está entrando numa esteira que você já não controla, você vai ser parte desse negócio, entendeu? Então, assim, não tem como existir feminismo conservador, porque o feminismo ele é um movimento revolucionário. O movimento revolucionário é o oposto do conservadorismo. Uhum. Enquanto a gente está tentando fazer mudanças locais lentas, com base nas experiências do passado, conservar a nossa história, a nossa tradição, aquilo que a gente ama, com calma, prudência, etc., que vamos dizer assim, o coraçãozinho do conservadorismo, essa galera quer quebrar tudo, entendeu? Quer romper com a ordem estabelecida. Então eles estão indo na contramão, ou é um ou é outro, não dá para fazer a mesma coisa. E a coisa chega a um ponto, para mim, que é o mais deprimente de todos, porque as feministas começaram propondo a desestruturação da família, a dissolução da conexão da mulher com o homem e das crianças com a família, e a história toda acabou, vamos dizer, na pauta principal delas hoje, que é o gênero. Só que é o seguinte, o gênero, uma vez que ele é lançado, principalmente na perspectiva da Judith Butler, que é aquela mainstream, aquela que pegou mais, não entendam que a Butler prega o gênero fluido, que a pessoa fala, o gênero não. A Judith Butler entende que o gênero, ele deixa eu dizer, o gênero para Butler é a ação enquanto você a realiza. Ou seja, o gênero é a atitude, é o movimento daquela hora. O gênero não é apenas como você se identifica, não, porque ela não acredita num sujeito, ela acredita apenas na ação em si, a Butler. Ela chega a dizer que não existe sujeito por trás da ação. Veja a loucura. Aí eu fico me perguntando quem é que escreveu o livro dela, mas tudo bem. Então, assim, ela acredita que o negócio é apenas da ação prática e efetiva. Então, se nesse momento você está agindo como mulher, você é mulher. Se nesse momento você está agindo como cisgênero, trigênero, trans, você é não sei o quê. Não importa. Você não tem identidade. O que importa é a ação em si. E o negócio é tão louco. Eu disse uma vez isso para uma feminista, ela falou que eu estava mentindo. Aí eu li esse trecho aqui para ela. Ó. O gênero não é substantivo, isso está no livro dela, do Identidade de Gênero. Problemas de gênero. Ela diz assim, o gênero não é substantivo, nem tampouco é um conjunto de atributos, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente produzido, imposto pelas práticas reguladoras. Nesse sentido, olha só, o gênero é sempre um feito, é uma coisa que está acontecendo, ainda que não seja a obra de um sujeito tido como anterior à obra.
seja, é só o acontecer. É importante considerar a afirmação de Nietzsche. E Nietzsche diz assim: não há um ser por trás do fazer, do realizar, do tornar-se. O fazedor, ou seja, aquele que faz, é uma mera ficção que é acrescentada à obra. A obra é tudo. Isso fecha aspas do Nietzsche. Aí ela diz: não há identidade por trás da expressão de gênero. Ou seja, não existe identidade de gênero. Se não existe identidade de gênero, que é o que está acontecendo hoje, essa confusão, não há homem, não há mulher. Beleza? Mas também não há trans. Mas também não há bi, não há cis, não há gênero fluido, gênero, sei lá, cristal, gênero não sei o quê. Tem uma lista de gêneros bizarros aqui que eu colecionei. Ó. Cristal, eu nunca tinha ouvido falar, isso existe mesmo. Ô, vocês querem dar risada? Chegou a hora. Vai, vamos rir, chegou a hora de rir. Abre aí. Olha lá. Espera aí, vou abrir. Isso é uma apresentação que eu fiz sobre gênero, tá? Deixa eu ampliar aqui. Vou deixar na tela inteira, peraí. Calma aí. Ih, caguei. Aí. Aqui, tá. Olha lá. O que diz aqui, ó? Esse fulano aqui é o demi-gay. Então, como é um negócio subjetivo, o cara se define. Então, lá tá aqui, ó. Olá, meu nome é Duarte, fui designado mulher de nascença. Identifico-me como um gênero muito próximo do homem, mas não bem como homem. Então, tenho uma definição diferente do que o homem pode ser. Em termos de papéis de gênero, por já ser percepcionado como homem, sou pressionado a seguir estratégias, interações, orientações e expressões diferentes das quais construí durante a minha infância e adolescência. Algumas das quais me deixam desconfortável, outras não. Em parte por desconstrução desses mesmos papéis, por outro lado, por não me sentir encaixado no papel de homem, não me sentir homem, mas lá perto. Demi-gay é um gênero não binário, olha só. O oposto será demi-girl. Ambos são termos já existentes, mas cuja definição para o português ainda não conheço. Mas tem um mais bizarro aqui, que é esse aqui, ó. Ah, não tem, eu não salvei? Ah, não salvei, poxa. Tinha um que era o gênero cristalino. Mas enfim, é um negócio bizarro. O gênero cristalino, o cara fala, não, porque eu sinto quando os papéis de gênero vêm, entram em mim, é como um cristal que se abre e tal. É isso, né? Tanto que, lembra daquele parlamentar alemão que foi saudar todo mundo e disse, né, senhoras e senhores, aqui, homens, mulheres, não sei o que, piriri. Mas só que aquilo lá são 200 e tantos que ele quis dizer. Mas os gêneros são quantos o ser humano possa imaginar. Então, na tentativa de emancipar as mulheres e libertar as mulheres, etc., aquela tentativa inicial, eles terminaram abolindo a mulher. É a abolição da mulher. É aquilo que a Gabriele Kubi chamou no livro, né? É a destruição da liberdade pela liberdade. Ou seja, você libera o conceito e pode significar qualquer coisa. Entendeu? Agora, me explica como é que vai funcionar o Estado daí, se cada um tem a sua identidade. Então, vou ter que ir lá hoje, eu coloco aqui, né? Vou lá na minha identidade e tá lá, Bernardo, gênero cristaline. Mas amanhã eu não me sinto bem, eu quero ser do gênero demi-gay. Eu quero ser demi-gay. Aí eu vou lá, viro demi-gay, aí muda a minha identidade. Quero ser não sei o quê. Ou vai acontecer como aconteceu nesse casal aqui, que eu postei lá no meu Instagram. Aqui, ó. A Justiça do Rio julga caso da Lei Maria da Penha envolvendo um casal trans. Manu da Silva, que nasceu homem, ou seja, ia se identificar como mulher, tinha um relacionamento com Bruno, que era uma mulher que se identificava como homem. Os dois deram parte numa agressão mútua. Só que o Bruno, que era mulher, foi à delegacia dizendo que era mulher e que tinha sido agredida pelo ex-namorado, que era homem, que era mulher que se dizia homem, omitindo a transexualidade. Você percebe a confusão desse negócio, mano? Isso é destruição do Estado. Para mim, parece aquele poeminha quando era criança, o doce, sabia que era o doce, mas eu sabia que o doce, agora não me lembro, que assim, você não sabe quem é o doce, entendeu? Meio isso. O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce era o doce de batata doce.
É meio isso. Gênero, né? Poeta mesmo, esse aí, visionário. Mas você quer pior, só complementando esses casos do Bernardo, eu dei uma mexida aqui e acabei achando umas coisas mais que conseguem ser mais bizarras do que isso, porque, querendo ou não, essa questão do gênero abre porta aí para qualquer um ser qualquer coisa, né? Se você não é tudo, se você é tudo, você pode ser qualquer coisa. E aí tem umas manchetes que são assim: transexual do Canadá abandona sua família para viver como se fosse uma menina de 6 anos. Então, o rapaz lá de seus 40 e tantos largou a família com 2 filhos lá, que eu dei uma ali na reportagem, e resolveu que ele é uma garota de 6 anos. Então tem a foto dele de Maria Chiquinha e de vestidinho, porque ele cansou. Ele cansou daquilo lá e foi viver como uma garotinha. E aí tem uma outra, que aí só podia ser no Brasil, mas aqui, ó. Apaixonado há 2 anos, aposentado, marca casamento com cabra. É o Lula? Então, é um caminho sem fim, né? Assim, abriu a porta do inferno, do que você quer que seja, mas enfim. E eu também vi, foi um vídeo que eu vi no... Pietro, só pensa um negócio assim, esse filho da puta desse velho pederasta aí, que se falou que a mulher... Que idade ele tinha? 46. Um macho de 46 anos, agora eu sou uma garotinha, né? Aí vamos dizer, eu desse tamanho, vou lá, boto uma chiquinha e tal, corto minha barba. Desculpa para voltar a morar com a mãe, fala logo, né? Beleza. Agora é o seguinte, imagina lá, ele tem 6 anos de idade, se identifica, muda o documento, muda nome, tal, e pronto. Tá? Perante o Estado e a lei, law and order, ele é uma menininha de 6 anos. Ele chega, ele vai para a escolinha, claro, né? A primeira pergunta, ele tem plenos direitos de votar, ter carro, propriedade, ele tem autonomia e independência? Como é que é? Se aplica ou não se aplica? 2, se ele for para a escola e abusar de alguma criança, é ou não é abuso de menor? Vale o que ele se identifica ou vale a realidade e a força física que ele pode impor? Percebe a merda? Olha, a Universidade de Toronto, se não me falha a memória, tinha colocado banheiro de gênero, banheiro neutro. E o que aconteceu? Eles tiveram que acabar com esse negócio por causa do número de abusos. Um bando de homem vagabundo se identificava como mulher. Ah, é uma girl. Ah, tá bom, né? Que eu vou fazer o quê? O cara entrava no banheiro e violava e abusava das meninas. É isso que vai acontecer. Inclusive, o sistema carcerário, né? E aí, só finalizando, tem mais um caso, que esse é o mais bizarro de todos, né? Que acho que isso é novidade, isso é mainstream agora. São na Inglaterra, na Europa, né? De pessoas saudáveis que se identificam como deficientes. Então, teve o caso de um cara que se identificava como cego e se cegou, e uma moça que se identificava como não tendo braço e ela amputou o próprio braço. Jesus. Não, isso é surreal, gente. Surreal. É tão surreal que a gente está aqui dando risada, porque parece que é coisa de outro planeta. É demoníaco, isso não tem outra, né? Tudo mas assim, é uma coisa meio... Pietra, essa eu desconhecia realmente. Meu Deus, a que ponto chegamos? Eu conheci essas lorotas aí, quando eu advoguei em direito do trabalho, tinha umas lorotas dessa aí, sabe? Para dar um pouco de pensão previdenciária, né? Pensão ali para o empregador ficar pagando vitalícia, pensão vitalícia. E agora está aparecendo essas histórias de pensão vitalícia, que povo maluco, que coisa maluca. Não, maluco você está sendo, né? Se você é gentil. Gente, maravilhoso. Ô, Bernardo, ficou mudo? Depois que você falou tanto. Opa, desculpa. Ó, eu tô tentando colocar aqui, ó. Aqui, ó. Tô tentando botar uma página. Aí, ó. Liga aí. Dá uma olhadinha nisso aí. Olha lá. Conheça a mulher trans que passa por plásticas para se transformar num dragão. Meu Deus. Dragão não existe. Dragão não existe. Então, um dragão não existe. E não existe para você. Então, pois é. Vai ser o quê? Essa mulher não vai poder ser regida pelo Código Civil, ela vai ter que ser o quê? Cuidada pelo IBAMA? Ué, se ela se um dragão, velho, ela vai ter que ser cuidada pelo IBAMA, não é? Então, quem cometer qualquer coisinha contra ela é crime inafiançável. Mas o problema não é que ela só é um dragão. Ela é uma transdragão. Meu Deus. Então já é.
Já é um dragão trans. Então, era homem, virou mulher, depois, eu me sinto um dragão, né? Eu vejo vários na rua, né? Então eu vou me transformar num dragão. E teve aquele outro caso, quer ver? Puta merda, homem, deixa eu ver aqui. Aqui tá falando é uma reptiliana, tá? Para reptiliana mesmo. Agora eu entendo que existe o reptiliano, gente. Olha aí. Querem falar disso, né? Aqui, ó. Esse aqui eu me lembro dele. Esse aqui é bizarro. É o cara que quer ser um alien gay ou um alien sem gênero. Parece que não existe isso. Caramba, olha lá. Olha lá. Olha, que isso existe de verdade. Um alien gay. Tá aqui, ó. Aos 22 anos, norte-americano. Olha aqui a bosta. Meu Deus. Já gastou 152 mil reais em coisas plásticas para se tornar um alien. Ele passou 110 procedimentos. Tá ruim essa página aqui. 110 procedimentos para ficar com o visual atual. Planeja. Aqui, ó. Olha lá. Removeu sua genitália, mamilos e umbigo para que tenha aparência de acordo com a forma que se sente. Meu Senhor. Nossa, ele se sente desse jeito. Ou seja, o cara quer ser um ET. Assim, vocês me entendem? Eu lembrei agora de um amigo que morreu de LGBT. Na rua ele chora. É sério, eu tenho um amigo que tem medo de você falar de ET, ele tem medo. Imagina se ele vê essa pessoa na rua. Assim, um monte de coisa. Ô, Fabi, em qual enquadramento jurídico se encaixa um ET? O cara vai ter que morar na área 51, entendeu? Ou vai ter que ir para Stonehenge? Eu não sei o que fazer com o ET. Vai ter, então. Manda ele para Varginha. Como Varginha, é que é aquele lugar? Varginha solução brasileira seria a Varginha. Gente, como é que é o nome daquele? Diga. Não, eu esqueci o nome daquele outro lugar lá também, onde só tem uns malucos beleza. Tá, mas é para lá mesmo. Então, perto de Brasília, não é? Não, onde tem... Varginha, Alto Paraíso. Não, aquele lugar onde tem, que o pessoal fala... Alto Paraíso, não é? Não, São Tomé das Letras. São Tomé, na Minas? São Tomé. É isso aí. São Tomé das Letras... Bernardo, você está com facilidade aí, pega as fotos, se você tiver aí. Tem um monte de hotelzinho que é tudo umas naves espacial. Mas eu acho que é em Alto Paraíso, deixa eu ver. Não, São Tomé das Letras, existe uma lenda lá que o pessoal, se você vai para lá, você vai numa caverna, não sei, você chega em Machu Picchu. Para vocês verem o tamanho do negócio. É Alto Paraíso mesmo, a Pia estava certa aqui, ó. Cadê? Ó. Então mostra para nós, por favor. Esqueci de compartilhar aqui. Ó. Cachoeiras. Isso. O pessoal está falando que Alto Paraíso é bem mais louco. Gente, desculpa, eu só conhecia São Tomé das Letras. Tem coisa mais louca, então. Para loucura aí, nunca é demais, né? Alto Paraíso, tem um bagulho de ETzinho na entrada lá, ó. Aí você... e é tudo negócio em forma de ET, olha lá, ó. É tudo bagulho de ET. Aí, ó. Aí, ó. Cara, mas o pessoal também estava falando do Vale do Sol. Olha aqui, ó, a entrada de Alto Paraíso. Então, será que tem ET feminista? Ó como é que são as casinhas dos ETs, ó. Não é lugar de fala deles, Fabi. Não tem, a gente não tem lugar de fala, Bernardo. E agora? Então, eu não sei como é que resolve esses problemas, mas assim, para dizer, gente, vocês percebem que esse negócio acaba causando retardo mental? Retardo mental. Não sei o que chegou primeiro aí, se foi o retardo mental, né? A gente não sabe se a galinha botou o ovo botou a galinha, mas é por aí. O resultado esqueci o termo em italiano. Como é que fala, Bernardo? Tudo a mesma coisa em italiano? Esqueci. O pessoal da boca. Tudo a mesma coisa em italiano, esqueci como se fala. Esqueci. Tudo a mesma coisa? Tem um termo que usava até na Moca. Tá. Tanto faz. Mas para vocês saberem. Não sei. Então,
Então, está muito boa essa live. A gente está com 1.926 pessoas pelo YouTube, 310 pessoas pelo Facebook, bastante gente, são quase 23 horas e 30 minutos. Então, eu agradeço demais você, Bernardo, agradeço demais você, Pietra. Antes de vocês se despedirem e ambos aqui pedirem tudo o que precisa, eu sei que o Bernardo está com filme, está precisando de ajuda, vão ajudar lá, pessoal. E a Pietra, inscrições e que acompanhem ela também no YouTube. Eu quero dizer para vocês que amanhã eu tenho a honra de estar na bancada do programa do Lacombe, ao vivo. Começa às 11h45 da manhã. Estarei eu lá na Rede TV junto com o Lacombe. Fiquei muito honrada pelo convite. Obrigada aí, produção do Lacombe. E vamos falar do quê? STF, né? As coisas que a gente sabe falar. E amanhã também eu tenho uma live especial com o Paulo Cogos para falar do movimento aí, MG, como fala? MGTOW, né? Justamente que é para a gente... Ela está tão impressionada com essa do MGTOW, ela colocou você para fazer MGTOW com o Paulo. E ele é melhor para falar disso, né? Ele é maravilhoso. Sim. Nós vamos falar a respeito disso. Então, amanhã tem eu tenho aqui um dia agitadíssimo, que primeiro eu vou lá no Lacombe e depois estarei aqui com o Paulo Cogos. Paulo Cogos, te aguardo, tá? Vai ser um prazer. Sei de histórias fantásticas, mas vai ser um prazer conhecê-lo. Eu ainda não conheço Paulo Cogos. Então, essa é a minha pauta. O Templário Urbano. O Templário Urbano. A minha mãe é fã dele, viu, Paulo Cogos? A minha mãe te assiste. E é isso. Bernardo, fale sobre o filme, depois ou a Pietra fala antes, vocês que sabem, mas ambos aqui têm, vou pôr o nome aqui da Pietra, se eu achar aqui, peraí, vou pegar aqui, pode falar, Pietra, é Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi com ZZI no final, então esse é o nome do meu canal. Por enquanto, eu estou só passando vídeos que eu faço no IGTV para o YouTube, mas a partir de alguns dias, acho que provavelmente na semana que vem, vou começar a fazer conteúdo especificamente para o YouTube. Então, o canal é esse, Pietra Bertolazzi. Obrigada pelo convite, Fabi, primeiramente. Obrigada. Você sabe que aqui... Fazer a primeira live de casa, viu, Pietra? Além de adorar, eu sou super fã, né, do trabalho que vocês dois vêm fazendo ultimamente. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijão para todos. Obrigada para quem assistiu. E é isso. Até mais. E, Bernardo, por favor, fale do seu filme, que eu sei que ainda está precisando de investimento, de investidores. Diga lá. É isso, pessoal. Outra praga da humanidade são esses comunistas infiltrados na igreja. Então, que, de algum modo, também deram abertura para que as teologias feministas, etc., entrassem na igreja também. Então, eu estou produzindo um filme sobre teologia da libertação, que é uma forma deles mudarem, destruírem a igreja e também colocarem a esquerda de novo no poder, utilizando a igreja católica, né? E o filme vai contar essa história, não vai ser a história das ideias, mas vai ser a história dos autores que fizeram isso tudo. Ou seja, nós vamos dar nomes aos bois. E eu estou produzindo esse documentário já tem 2 anos, e a gente só não terminou antes por falta de dinheiro, porque é um documentário complicado, né? A gente viajou em 5 países e 35 entrevistas, e produzimos 35 entrevistas, não, 20 entrevistas e 36 horas de entrevista. É muito material. E aí nós estamos no processo de trabalho de pós-produção, ou seja, o material já editado, que foi selecionado para ir para o filme, na pré-montagem, já está em trabalho de edição, falta só um set de gravação aqui em casa, para a gente terminar, e aí o negócio vai para a pista, e a gente vai começar a juntar a trilha, fazer os cortes e montar o bichão, finalizar a coisa, para terminar ele até final do ano, e quem sabe aí, depois, em final de janeiro, fevereiro, a gente lance nos cinemas e na internet, para a gente detonar esses filhos do capeta. Se você quiser ajudar, entre lá no www.elesestãonomeiodenós.com. Você tem lá 1000 formas de contribuir, e você contribuindo, você ganha acesso a uma parte exclusiva do site, que tem um conteúdo exclusivo também, que eu e a Vivi produzimos, gravamos inclusive aqui em casa, na sala, com 1000 informações que você vai poder ter lá, para você já se localizar no assunto e não entrar no filme perdido, tá? Mas assim, na boa, pessoal, o negócio está ficando sensacional. A gente está fazendo um filme que tem um orçamento de 750 mil, se ele fosse produzido, ele já é, na verdade, o maior filme de crowdfunding da história do Brasil.
mas se ele fosse ser produzido num cinema normal, com uma equipe normal, etc., esse tipo de projeto, ele não ia custar 750 conto, ele ia custar em torno de 4, 5 milhões de reais, pelo nível de equipamento, etc., que a gente usou. Então, a gente está fazendo uma coisa muito enxuta. Isso é muito enxuta e de qualidade, não dá para sair rápido. Então, a gente conta com o apoio de vocês. Em dia entrar no site, lá eles estão no meiodenós.com, e também na página do Instagram, que a gente movimenta conforme as coisas vão acontecendo, e também no meu canal do YouTube. A gente tem programado várias postagens de drops de algumas entrevistas, e agora, se eu não me engano, a próxima que vai sair, eu não posso falar quem que é, eu fui proibido de falar, mas está sensacional. A gente soltou uma com o Olavo, na verdade, a última, e a próxima vai ser com uma pessoa que vocês conhecem também. A gente entrevistou o cardeal, entrevistou bispo, entrevistou leigos e leigas, historiadores, filósofos, pessoas que fizeram parte dos movimentos e depois saíram. Enfim, desculpa, mas tá maravilhoso, não é porque eu estou fazendo, não. Tá bom demais, e eu conto com a ajuda de todos vocês. Eu sei da sua dedicação, Bernardo, eu sei, você é um garoto jovem, cobiçado aqui pelo pessoal conservador. Ontem foi, para quem assistiu antes de ontem, foi só o chaveco aqui, mas realmente você merece todo sucesso. Né? Direitinho. Você merece todo sucesso, um pouquinho mais, porque realmente você se dedica demais. E eu mesmo também quero abranger esse mesmo elogio para a Pietra, que é alguém que eu conheci esse ano, mas eu tenho o prazer de dizer que a Pietra é uma das meninas assim com maior sede de conhecimento que eu já conheci. Eu realmente tenho vocês dois na maior alta conta de amigos e sou muito satisfeita e feliz por isso. Então, pessoal que estão aqui, eu peço realmente que vocês se inscrevam no canal da Pietra e contribuam com o filme do Bernardo, porque é a melhor maneira que vocês que me seguem, que gostam que acompanham o meu canal, tem bastante gente aqui que faz parte do meu time, graças a Deus, podem também ajudar os meus amigos, né? Amigo se ajuda, e nós precisamos cada vez mais nos unir, mais do que nunca, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ambos estarem aqui, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus, boa noite, fico muito grata. Obrigada, Pietra, obrigada, Bernardo, obrigada a vocês que estiveram conosco, que Deus nos abençoe, que você aí tenha uma noite de descanso e de paz, e até amanhã, me acompanhe lá no programa do Lacombe, que vai ser ao vivo, tá? Já me avisaram da Amanda, mas estou preparada, gente. Obrigada, Que horas que vai ser? Às 11h45, na Rede TV, canal aberto, vai até 1h, é curto, perto das lives que a gente faz, né? Mas para mim é um prazer, e o que eu puder lá defender, defenderei, né? A gente sabe, mas o Lacombe é uma pessoa super querida, a produção dele também, então nós estamos em casa de amigo também. Então eu fico muito feliz pelo convite, não é terreno inimigo, é terreno amigo. Então eu fico feliz e também desejo aqui o maior sucesso ao Lacombe, aos projetos dele. Não é fácil estar lá no papel dele, mas a gente está junto, isso que é legal. E amanhã à noite o Lacombe entrevista o professor Olavo no YouTube. Então, estamos tudo junto e misturado, né? Isso que é muito legal, cada vez mais a gente vai formando aí pessoas que se esforçam para conseguir passar informação, conhecimento e mostrar que o Brasil pode dar certo, sim, já está dando certo, graças ao bom Senhor Deus, né? Boa noite, obrigada, fiquem com Deus, até amanhã. Beijos, pessoal. Gente. Tchau. Tchau.